Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos a mais um devocional de hoje, amém? Esse devocional de hoje você vai encontrar no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu vou ler ele em uma nova versão, mas na versão Almeida, revista e corrigida, diz o seguinte: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Na nova versão, diz o seguinte: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer, pois depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalho, e lá não há conhecimento e nem sabedoria. Uau! Que palavra! Que reflexão! É interessante que o sábio, ele declara que ele passa a observar a vida. Ele passa a observar os reis, os trabalhos. Ele passa a analisar o fluxo, o estilo da vida humana. E ele entende, ele repara que tudo é ilusão, tudo é vaidade. E ele nos aconselha que, independente da situação, que possamos guardar conosco a sabedoria e o temor ao Senhor. E no decorrer desse contexto, ele explica que os vivos, eles têm a oportunidade de melhorar, eles têm a oportunidade de viver enquanto estão na terra. Mas os mortos nada sabem. Quando a morte ela vem, passou o amor, passou o ódio, passou a inveja, passou o medo, passou a frustração. Não tem como retornar e viver os mesmos sentimentos. Não tem como retornar e não viver sentimento de ódio e só viver sentimento de amor. Não, porque passou. Não existe mais oportunidade. E quando eu me deparei lendo esse versículo 10, que declara: faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer, pois depois da morte, para onde todo mundo vai, aquele que é mau, aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que é injusto, não se pode fazer planos, não existem trabalhos, não tem conhecimento e muito menos sabedoria. Depois da morte, não tem mais oportunidade. Ou você foi fiel hoje, ou você foi temente a Deus hoje, ou você obedeceu e honrou a Deus hoje, ou depois. Só naquele grande dia nós iremos saber o caminho para onde nós iremos. Então, meu conselho para você hoje, nesse devocional, é que tudo o que você for fazer, faça bem feito. Ame hoje, expresse o seu amor hoje, honre hoje, sabe? Esteja com pessoas que você ama hoje. Obedeça a Deus hoje, expresse seu amor a Deus hoje, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Você não sabe se hoje Deus te deu essa oportunidade para você escutar esse devocional e você não sabe se amanhã Deus dará outras oportunidades. Sabe, estabeleça planos hoje, trabalhe, estude, ame, faça o seu trabalho
da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Ame seus amigos, converse mais com eles, honre aquele que está do seu lado, presenteie mais, passeie mais, tenha mais tempos de qualidade com eles, porque depois da morte não existe mais oportunidade, não existem mais planos, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem trabalho, não tem sonhos realizados, não. Então aproveite a oportunidade que o Senhor tem te dado hoje para fazer da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Se dedique a Deus hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Não diga que você somente ama a Deus, mas na maioria dos seus dias você tem dedicado pouco tempo a Ele. Você não tem orado, você não tem buscado. Sabe, não viva uma vida só por viver, só de palavras, mas tenha atitudes, tenha demonstrações de afetos, de respeito, porque a oportunidade é para hoje. A oportunidade é para ser vivida hoje. Enquanto há vida, ainda existe esperança. Enquanto há vida, ainda existe sentimento. Enquanto há vida, ainda existe oportunidade. Enquanto há vida, ainda existe memórias, lembranças. Enquanto há vida, nós precisamos vivê-la da melhor forma possível, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Existe uma reflexão muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o lugar mais rico do mundo. E o autor dessa reflexão, ele vai falar que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E ele declara o seguinte: infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade, as mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor, as poesias e os romances mais inspirados que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas mais notáveis que nunca saíram do papel, estão enterradas com seus potenciais autores. Nos cemitérios estão enterradas as pessoas que almejavam ver dias mais felizes e relaxantes, mas que também nunca tiveram tempo para materializar os seus sonhos. Ei, não espere realizar o que muitas dessas pessoas tentaram realizar e não conseguiu. Músicas que não foram ouvidas, poesias, romances que ninguém teve tempo de ler, dias felizes e relaxantes que não tiveram tempos de se materializar. Hoje você tem a oportunidade para vivê-la. Então aproveite, porque quando tudo isso passar, não existe. Não existe mais sonhos, não existe mais planos, porque tudo passa. Então aproveite hoje. Amém?